Felipe Luiz é maluco. Escalação para meter 8 na Copa do Brasil e jogadores se estranham no Flamengo. Rapaz, de novo, Pedrão. Várias outras notícias do Flamengo você acompanha aqui no canal Mengão Melhor. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se. Achando o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou aqui diretamente deste quarto de hotel em São Luís, capital do Maranhão. É a tal da Ilha do Amor, a Ilha do Reggae, rapaz. Eu não sabia que São Luís também era conhecida como Ilha do Amor ou Ilha do Reggae. Você sabia disso? Pois é, já deixa aí embaixo nos comentários, beleza? Hoje é dia de Copa do Brasil, rapaz. Uma chegada maravilhosa do Flamengo. Eu diria para vocês que foi uma das chegadas mais épicas da história do clube de regatas do Flamengo. Brotou gente de tudo que é lado. E no Nordeste não é diferente. No Norte também. Em Manaus, em Belém, em João Pessoa, na Paraíba, no Piauí, quando o Flamengo pegou o Altos, lá também foi uma loucura. No Rio Grande do Norte, Sergipe, né, entre outros estados da Federação Brasileira do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, todo mundo. O pessoal não ficar com ciúme, mas, cara, foi uma chegada assim maravilhosa. A turma veio escoltando o ônibus do Flamengo desde o aeroporto. Vocês têm noção disso? Saíram do aeroporto com suas motos e carros, ônibus, tudo que tem direito, até o hotel do Flamengo, Hotel Luzeiros, que o Flamengo está hospedado para esse confronto diante da equipe do Botafogo da Paraíba, beleza? Eu vou entrar aqui na escalação do Flamengo, pessoal, mas antes eu quero repercutir com vocês aqui uma situação do Campeonato Carioca. Porque o Flamengo propôs a Ferj a diminuição de datas de 15, né, para 10 datas. Fazendo o quê? Tendo quarta de final com um jogo só, tendo semifinal com 2 jogos, tendo a final apenas com um jogo, tendo 2 grupos, grupo A, grupo B. O pessoal do grupo A enfrenta todo mundo do grupo B, todo mundo do grupo B enfrenta todo mundo do grupo A, consequentemente. Isso, ou seja, turno único. Não teria que todo mundo enfrentar todo mundo, como é na fórmula atual. A Ferj soltou uma nota sobre essa situação e falou o seguinte: a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informa que, logo ao fim do Campeonato Carioca 2025, debruçou-se sobre a possibilidade, sobre a realidade do futebol brasileiro e decidiu pela readequação do formato de disputa do estadual mais charmoso e visto do país. Ainda não tem uma fórmula aprovada. Entretanto, acredito eu que essa fórmula que o Flamengo propôs deve ser a oficial. Mas é lógico, temos que aguardar o arbitral da Ferj no ano que vem, o regulamento. Mas eu espero que isso passe, gente, porque já passou da hora de diminuirmos o campeonato estadual. Eu sei que já diminuiu, era maior, mas tem que diminuir ainda mais para que tenhamos possibilidade de ter menos lesões, por exemplo, menos cansaço, mais intensidade nos jogos, nas partidas, né? E uma hora ou outra, Ferj, isso aí vai acabar acontecendo. Os clubes estão se unindo, tem a Libra, tem a Liga Forte, vão criar sua própria liga daqui a pouco, e uma hora ou outra isso vai acabar acontecendo. E está desvalorizando o estadual, mantendo nesse formato aí, porque todo mundo bota time em reserva no começo. Então, para ter um campeonato desvalorizado, é melhor ter um campeonato valorizado com menos datas. Vocês não acham? Acho que é por isso até que eles estão aceitando essa situação, beleza? Pessoal, nem todo mundo viajou para cá, para São Luís, no Maranhão. Tivemos aí a ausência do Pedro, Alexandro, o Arrascaeta também não veio para essa partida que vai acontecer aqui. Entre outros jogadores, o Alacian também não veio, né? E aí eu vou passar a lista dos relacionados aqui para vocês. Vamos lá. Alan, o Rossi,
não veio também o goleiro. Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, Diogo Alves, Eric Pulgar, Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Gerson, João Vitor, Joshua é novidade na lista de relacionados do Flamengo, tá? O Joshua, que é um jogador que se destacou bastante nas categorias de base do Flamengo, com o próprio Felipe Luiz, quando o Flamengo foi campeão da Copa Rio, Sub-17. Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Plata e Wesley. Esses são os jogadores que viajaram para cá, para São Luís, no Maranhão. Os outros, Pedro Arrascaeta, De La Cruz, enfim, né, o próprio Alacian, o Alexandro, que está lesionado, esses 5 atletas permaneceram na cidade do Rio de Janeiro. E o Alacian eu vou comentar daqui a pouquinho qual é o mistério. Porra, o Alacian não entra. Porra, como é que ele tá de fora de um jogo desse? Como é que é poupado o Alacian para um jogo desse? Calma que eu vou entrar nessa situação. Camisa linda do Zico, né, pessoal? Isso daqui é do Kashima Antlers. O Zico jogando pelo Cachorro. Olha que camisa bonita. Bacana, né? Legal pra caramba. Nosso querido Zicão, né? Pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre escalação, vamos falar sobre arbitragem para esse jogo de hoje. A partida entre Flamengo e Botafogo da Paraíba acontece às 8 horas da noite, tá? Terá a transmissão da Pedrão RNTV e olha, transmissão sem delay. Você, acompanhando pela Pedrão RNTV, vai saber do gol na hora que sair o gol. Então aquele teu vizinho que grita antes, ou então o pessoal, os aplicativos, você vai saber primeiro na Pedrão RNTV. Então você precisa seguir a Pedrão RNTV, que a gente vai fazer uma transmissão legal pra caramba desse jogo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba, beleza? E aí, pessoal, quem treina o Botafogo da Paraíba é o Antônio Carlos Zago, que já foi treinador de vários outros clubes. Aí eu vou citar alguns nomes, por exemplo, no Botafogo da Paraíba tem a presença do Dourado, o Henrique Dourado, o ceifador, aquele que jogou pelo Flamengo. Tem a presença, se eu não me engano, também do Camilo. Lembra do Camilo? Passou pelo Botafogo, Chapecoense, aquela coisa toda. Até por seleção brasileira ele já chegou a passar. Um torcedor me disse que ele também está no Botafogo da Paraíba, beleza? E aí vamos à provável escalação do Flamengo. O time do Flamengo vem com algumas mudanças, mas é um time competitivo, um time forte, um time que tem tudo para vencer o Botafogo da Paraíba e sair com uma boa vitória aqui de São Luís no Maranhão. E aí, pessoal, nós temos aqui Matheus Cunha no gol, na zaga Danilo e Léo Ortiz, na lateral direita Guilherme Varela, na lateral esquerda Ayrton Lucas. Dupla de volantes Everton Araújo e Alan. Luiz Araújo vai jogar um pouco ali mais um meia, como se fosse um armador tentando pifar outros jogadores. Gonçalo Plata caindo pela direita, Michael caindo pela canhota e Bruno Henrique no meio centralizado como centroavante, beleza? Vocês podem ver aí que apesar do Gerson ter viajado, ele deve iniciar a partida no banco de reservas e quem sabe, se for, entrar apenas na segunda etapa. Beleza? De pendurado, o Flamengo não tem ninguém, até porque é o início da competição, os cartões são zerados e não tem ninguém pendurado para esse confronto, beleza? É importante não tomar cartão nessa altura do campeonato, num jogo tranquilo como esse, porque vai chegar lá na frente, acaba que tem desfalque por conta dessa primeira etapa. Quem apita é o João Vitor Gobi, de São Paulo, é um árbitro novo, um árbitro que jamais apitou partidas do Flamengo. Se eu não me engano, é um árbitro que só apita partidas da Série B para baixo. É um árbitro jovem. Acho que é esse tipo de jogo que é para um árbitro pegar cancha, pegar experiência. Um jogo mais tranquilo. Jamais apitou uma partida do Flamengo. Que ele faça uma boa arbitragem, nem tenha opinião formada. Espero que ele seja dessa nova geração de árbitros, que não fiquem dando faltinhas o tempo todo, como o da Vila Cerda, né? Que é um árbitro que eu gosto, pode fazer a cagada que for, mas pelo menos ele não fica ficar marcando faltinha, tá? Vamos ver como é esse rapaz, o João Vitor, beleza? O bandeirinha número 1 é o Nailton Júnior de Souza, o bandeira número 2, Miguel Caetano, Catânio Ribeiro da Costa, quarto árbitro, Mairon
Mairon Frederico e no VAR, Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Então temos um paulista, um cearense, outro paulista, um maranhense e um mineiro, tá? Aqui na equipe de arbitragem, beleza? E aí, minha galera, o negócio é o seguinte. O Dourado pode fazer lei do ex do Flamengo, mas ó, não vai fazer. Vai dar tudo certo pro Flamengo. E ele mesmo já falou que se fizer o gol, vai dar uma ceifada incompleta, né? Em vez de ele fazer, ele vai parar no meio do caminho em respeito ao Flamengo, que foi um clube que, lógico, ele ajudou o Flamengo com os gols, sobretudo de pênalti, que ele não erra pênalti, mas ele disse que vai respeitar o Flamengo por conta da passagem que ele teve no Flamengo e fez vários gols pelo Flamengo também. Beleza? Falando sobre Flamengo e Botafogo, uma coisa muito importante. É um time muito modificado, é um time reserva, Dia do Trabalhador, feriado. Parabéns para você, trabalhador que está me escutando. Tem muito trabalhador que trabalha no Dia do Trabalhador, então parabéns para você que está indo trabalhar, parabéns para você que não está indo trabalhar. Deixa teu comentário aqui de parabéns do Dia do Trabalhador. Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras da cidade. Da cidade não, do Brasil, né? Até porque é um feriado nacional, o Dia do Trabalhador. Agora, quem tem que trabalhar mesmo hoje são os jogadores do Flamengo. Tem que jogar com intensidade, tem que jogar com vontade, tem que achar que é o Real Madrid do outro lado. Tem que jogar com mobilização. Os estádios foram vendidos praticamente todos os ingressos, vai estar lotado, vai estar abarrotado, vai estar cheio. E é esse tipo de jogo que às vezes o jogador ele entra de qualquer jeito. Não é para entrar de qualquer jeito. Quem está entrando são a maioria reserva. Vocês têm que mostrar serviço. Vocês têm que mostrar para o Felipe Luiz que podem ganhar vaga no time principal ou então ganhar alguns minutos entrando da reserva. Então tem que jogar sério, porque se não jogar sério, acontece o improvável. O Botafogo da Paraíba, pode pesquisar aí, já ganhou do time do Zico. É um time financeiramente não tem nem comparação com o Flamengo, mesmo com o elenco reserva, entretanto, tem que levar na humildade, sem soberba, sem empáfia, com raça, amor e paixão. E para honrar o torcedor, que fez uma festa absurda aqui no estado do Maranhão, tá? Bom, pessoal, falando sobre Flamengo e Cruzeiro, o Flamengo comprou carga total de ingressos contra o Cruzeiro e venda começa nesta quarta-feira, pessoal. Já começou ontem a venda, o Flamengo comprou carga total e já acabou, tá? Já acabou todos os ingressos para Flamengo e Cruzeiro, partida essa que acontece domingo, às 6h30 da tarde. Aliás, eu vou sair daqui às 2 horas da manhã, depois do jogo, né? No outro dia, já no dia 2. Vou para a cidade do Rio de Janeiro, vou direto. Do Rio de Janeiro, descanso lá, faço o vídeo do Rio de Janeiro. E no outro dia eu tô pegando o carro para ir para Minas. Para Minas Gerais. É tanta viagem, tanta coisa. Tô fazendo esse vídeo aqui na madrugada, na manhã, e tô indo para Minas. Aí de Minas eu já vou para Guarulhos, de Guarulhos vou pegar um voo, esse voo vai me levar para Buenos Aires, de Buenos Aires vou descansar lá um dia e já vou para Santiago del Estero, onde o Flamengo vai jogar pela Copa Libertadores da América, tá? Então vamos lá, minha galera, que tem mais coisa pra gente conversar aqui. Flamengo fará exposição do troféu da Copa do Mundo de Clubes, do Mundial de Clubes na Gávea. Sócios e sócio-torcedor não pagam ingresso, que será comercializado a R$40, pessoal. Então, quem é sócio do Flamengo, quem é sócio-torcedor, não vai precisar pagar ingresso para ver a taça. Quem não é sócio vai ter que pagar R$40 para ver a taça do Mundial, tá? Quando que vai estar lá, Pedrão? Estará em exposição no Museu do Flamengo, com visitação nos dias 5 e 6 de maio. A taça ficará exposta perto da sala que é totalmente dedicada à conquista do Mundial de Clubes de 1981. E aí, os outros clubes já não podem fazer a mesma coisa, né? Porque o Palmeiras não tem Mundial, o Botafogo não tem Mundial, o Fluminense não tem Mundial, né? O Flamengo tem Mundial. Então, só o Flamengo... o Fluminense tem em 51, porque...
Não tem. História da carochinha, né? Fazendo um barulho aqui agora, rapaz. Negócio de doido. Mas vamos seguir o baile aqui, pessoal. O evento será aberto ao público, né? Das 11h30 às 20, tá? Mais ou menos. Das 11h30 às 20, tá? Para você ir lá conferir a Taça do Mundial de Clubes, beleza? Pessoal, teve pancadaria no Flamengo. Que isso, Pedro? Teve. O Vene Casagrande trouxe muita gente perguntando por que o Alacian não tá na lista, Pedro? O que houve? E tá aqui. No dia do jogo entre Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão Sub-20, o Alacian e Joshua brigaram feio e quase saíram na mão. Olha isso. Depois daquilo, Joshua ganhou mais espaço no profissional e o Alacian não. Ué, por que, Pedrão? Os dois brigaram. A ausência de Alacian no elenco profissional é porque, no entendimento da diretoria e da comissão técnica, o atacante não está merecendo por conta do desempenho dele nos treinamentos desde então. A diretoria e a comissão técnica de Felipe Luiz, em conjunto com o Nuno Campos, treinador do Sub-20, vão sempre priorizar a meritocracia no trabalho apresentado diariamente. Tá? Esse é o motivo. Acho até que cabe quem sabe, uma pergunta, né, pro Felipe Luiz, né? Lógico, confio na informação do colega, do Vene Casagrande, mas o Flamengo tá certo. E se for isso mesmo, o Felipe tá certo. Brigou, meu amigo. E se não tá, desempenha. E olha que eu gosto do Alacian. É um bom garoto, é talentoso, tem força física, tem velocidade, mas não pode ter indisciplina. Já pensou que acontece isso num jogo? Tu é expulso. Numa Libertadores da América, entra no segundo tempo, é expulso, tu prejudica o Flamengo. Então tem que saber, apesar que os profissionais em 2023, preparador físico batendo no Pedro, coitado, Gerson caindo na pancada com o Varela, aquela coisa toda, mas já passou. E na minha avaliação, o Boto e o Felipe Luiz agiram corretamente. Cortou. Não tá treinando direito? Então o outro... mas o outro brigou também. Tá, mas ele tá treinando na moral. Oportunidade, meu amigo, ela pinta, mas ela vai embora da mesma forma que ela vem. Tá? Eu achei correta a postura do Felipe Luiz em paralelo ao José Boto. Beleza? Pessoal, o Aston Villa é um dos clubes da Premier League que mantém o interesse na contratação do lateral direito Wesley do Flamengo e estuda enviar uma proposta na próxima janela de transferências. A equipe inglesa já chegou a enviar uma proposta de 15 milhões de euros pelo jogador e até mesmo o scout do clube inglês esteve no Brasil monitorando o jogador in loco. O time inglês sabe que terá que aumentar a proposta que enviou inicialmente, até mesmo porque o Flamengo tem expectativa de negociar o jogador por, no mínimo, 30 milhões de euros. No mínimo. O Flamengo quer por 40. No mínimo do mínimo, 35 milhões de euros o Flamengo quer negociar o Wesley. Se não pintar, meu amigo, vai ficando aí até o final do ano, se valorizando, sendo convocado para a seleção brasileira. Teremos um novo treinador, não sabemos quem é. Parece que o nome do Abel ganhou muita força, né? Ele conhece o Wesley, apesar que é retranqueiro, né? Vai querer um lateral ali que não fique recuado, né? Vamos ver como é que vai ser essa situação. Recorde de receita operacional. O Flamengo registrou um novo recorde de faturamento operacional no primeiro trimestre de 2025, atingindo 236 milhões em receitas brutas, sem considerar a venda de jogadores, 27% a mais que no recorde anterior, considerado em 2023, né? E 37% acima do arrecadado no mesmo período do ano passado, em 2024. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.